Olá pessoal, meu nome é Cristiane e sejam bem-vindos ao meu canal. Estou trazendo para vocês mais uma aulinha de reforço, é uma sequência bem completinha de aulas de reforço para a mamãe e para as professoras que não estão conseguindo alfabetizar alguns aluninhos. Tem alguns que necessitam de uma atenção mais individualizada e o outro tipo de alfabetização. Então aqui eu vou dando para vocês passo a passo, a sequência bem devagar e eu tenho certeza que vocês vão conseguir alfabetizar eles. Você está interessado? Se é isso que você está precisando, me acompanha até o final do vídeo. Vamos lá, pessoal? Início à aula número 15. Então, a gente sempre inicia com o nome completo. Você pode providenciar uma fichinha com o nome para ela. E assim a criança todos os dias vai olhar nessa fichinha, não tem necessidade de ficar você escrevendo todos os dias. Sempre fazer um enfeitinho com ela. Além do caderno ficar mais bonito, mais organizado, você está fazendo com ela a coordenação motora das letras cursivas, que muitas crianças têm muita dificuldade e algumas aprendem o traçado totalmente errado, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a leitura das vogais. Fale sempre para as crianças, vogais. Tem que dar o nome certo, tá? Vogais. E também explicando para ela que são as letrinhas falantes, são aquelas que a gente dá as mãozinhas para as outras consoantes, para as consoantes para formar as palavrinhas. Então, sempre vai fazendo a marcação, mostrando para ela, lendo com ela, né? A, e, e assim vai com todas as outras. Quando chegar aqui embaixo, você vai mostrar para ela, né? E ela vai ler, ela que vai ter que ler sozinha e fazer o traçado sozinha. Então, A. A mesma coisa que a outra. E. E ela vai fazer o E, tá bom? Sozinho. Enfeitinho, aí você vai para as consoantes. A mesma coisa das consoantes, gente, sempre igual. Vai apontando para ela para fazer leitura. B, B, C. E aqui embaixo ela vai fazer sozinha, ela vai ler e fazer sozinha. Aí a gente vai entrar na familhinha do B, porque agora a gente já acabou, então a gente vai fazer a familhinha do B. Então, faça o desenho do menininho com a barriguinha para ela, que vai facilitar. Porque aí ela não confunde com o D, porque muitas crianças confundem o B com o D. Então, se você fizer a barriguinha e falar, ó, sempre pra frente é o B da barriguinha, ela não esquece mais. Eu até fazia na minha sala, e mesmo com os meus alunos do reforço, um cartaz desenhado a barriguinha, né, o menininho com a barriguinha, e eu mostrava todo dia, ó, o B da barriguinha, né, o B da barriguinha, para não esquecer, tá? Então, você vai fazendo a marcação e vai lendo com eles a familhinha do B. Então, sempre embaixo, ó, ba, B, bi, sempre assim com eles, tá? Quando chegar a vez da criança, ela que vai falar, ela que vai fazer a marcação, ó, ba. E logo abaixo ela vai fazer o ba, tá? Toda a familhinha. Tanto do maiúsculo quanto do minúsculo a mesma coisa. Vamos prolongar com isso porque é sempre do mesmo jeito, tá? Então, vamos passar para a próxima agora. Então, agora aqui é o K, tá? Mesma coisa. Então, faz a marcação embaixo e a criança sempre vai lendo, tá? Agora o CO, a mesma coisa. Depois você vai fazer a coleta, o ditado da lição dada para casa. Lembrando, se a criança errou muito, não passe para frente. Pare por aqui, volte, faça bastante exercícios com essas sílabas para ela. Na internet tem vários, no Pinterest tem muitos, né? De completar, de desenhar, de ler, de ligar, porque não adianta você passar para frente, porque vira uma bola de neve e a criança não aprende e você é obrigada a voltar para trás, tá? Então, não vá para frente. Então, faz de conta que a criança aprendeu, que ela foi super bem no ditadinho. Então, agora você vai apresentar o cu da cuequinha. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei uma cuequinha aqui, do meu jeito. Mas sempre as crianças, eu desenhava, as crianças entendiam, falava para elas uma vez, ó, é a cuequinha do nenezinho, do bebezinho. Então, elas não erravam, tá? Então, aqui a hora chegou na hora da leitura, né? Então, a gente vai fazer a leitura com elas. Essa leitura você vai dar em sala e para casa também. Sempre fazendo a marcação embaixo do jeito que eu ensinei, né?
Sempre fazendo a marcaçãozinha embaixo, né? Ó, faz a marcação e vai lendo com a criança. Cuíca, cuíca. E sempre a primeira vez lê com ela, a segunda ela lê sozinha. Se ela não conseguir, você lê junto. E na terceira ela tem que ler sozinha. Ah, ela errou, cuíca, tá? Então o que você vai fazer? Você vai continuar a leitura. Quando você chegar mais ou menos nessa palavrinha aqui, ó, você faz o quê? Você lê essa palavrinha e volta lá na palavrinha cuíca para ela ler de novo. Sempre assim, sempre retornando naquela que ela tá com dificuldade, tá? Aí a gente vai para as frases, explica para ela o que é uma frase, né? A frase está dizendo alguma coisa sobre algum objeto, sobre alguma pessoa. Uma frase a gente sempre começa com a letra maiúscula, que é a letra grandona. Esse espaço que tem aqui na frente é o parágrafo para a frase. A frase sempre termina com ponto final, né? Ponto final indica que terminou a frase, a gente terminou de falar sobre aquilo que a gente estava falando. E aí faz a leiturinha com ela, né? Sempre marcando o que você está lendo, ó. O coco é oco. Primeira vez sozinha. Desculpa, a primeira vez junto com ela, a segunda vez ela tenta sozinha. Se ela não conseguir, se auxilia. Na terceira, ela tem que ler sozinha, tá? Então, essas palavrinhas aqui, essas frases aqui. Bom, aqui a gente tem a continuação da frase, da leitura que a gente estava fazendo, né? Aqui em cima, ó. Desculpa, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Depois, embaixo, a gente vai fazer formação de palavras com as crianças, tá? Então, formação de palavra, coloca aqui, você pode fazer mais elaborado no computador, como você achar melhor. Eu fazia o desenhinho, colocava as sílabas dentro de coraçõezinhos e o numeração. Então, olha aqui embaixo seria, né? O 1 e o 1, tá? O 1 e o 1. Então, ela vai pegar o K e o K de novo. Vai ficar o quê? Caca, caca. Eu sempre falava para eles que caca era sujeirinha, que a gente tira do nariz, esse tipo de... Vai explicando, tá? Depois é 2 e 1. Então, o 2 que é o bi e o 1 que é o K. Bica. Acabou de escrever a palavrinha? Pede para ela ler, tá? Bica, tá? Ela tem que ler. Ah, e Cristiane, ela não consegue fazer em letra cursiva ainda, não tem problema. Deixa ela fazer em letra de forma, mas vai esforçando com que ela escreva a letra cursiva, porque é necessário, ela precisa estar aprendendo, tá bom? Então, aí a próxima atividade, sempre separando os exercícios com um enfeitinho, a próxima atividade coloque igual ou diferente. Então, eu fiz os conjuntinhos, se vocês quiserem pode fazer, pegar da internet, que tem várias, tá? Então, eu coloquei 2 desenhinhos aqui, 2 desenhinhos lá, 2, numeral 2 embaixo, numeral 2 embaixo. Aí eu peço para ela, vamos ver quantas borboletinhas a gente tem aqui. Vamos contar, ó. 1, 2, então tá o número 2, não tá? Quantas florzinhas eu tenho? 1, 2, tá o número 2 aqui. 2 é igual a 2 ou é diferente? Ela vai falar igual, então ela coloca aqui o sinal de igual, tá? Aí a mesma coisa com os peixinhos, tá? 1, 2, então põe o número 2. 1, 2, 3, 3 anzóis. 2 é igual ou diferente ao 3? Ela vai falar diferente, então, sinal de diferente, tá bom? Você pode dar esse, pode dar vários desse tipo também. Depois a gente vai fazer uma atividade de adição, que eu vou deixar para vocês aqui, lá no final do vídeo, né? Algumas atividades de adição que eu dava para as crianças. Se você preferir, você também pode procurar pela internet, que tem várias, tá? Bom, agora a gente vai fazer a atividade, né, de coloque o sinal de maior ou menor. Eu sempre explicava para a criança, como eu expliquei numa das aulas anteriores, e até dei um exercício para vocês que tinha, né, a boquinha do jacaré, né? E eu explicava às crianças, né, que o sinalzinho é como se fosse uma boquinha, né, uma bocona aberta. Quando tá bem aberta a boquinha aqui, ó, né, igual esse aqui, ó, vai virado para o número maior, tá? E quando ela tá fechadinha, é virado para o número menor. Então, eu explicava isso, as crianças, elas lembravam bem. Se você quiser também, você pode fazer um cartaz, né? Faz o desenho do jacaré, que eu deixei lá na atividade passada, dei de exemplo para vocês. Vocês podem imprimir daquele tipo, uma boquinha daquele jeito e deixar para eles virando sempre para o número maior e menor, que eles não erram mais, tá? E sempre apontando, né? E falando para eles, ó, 8 é maior ou menor que 1?
Ah, mas a criança está com dificuldade de numeração. Gente, pega palitinho de fósforo, pede para ela pegar 8 palitinhos. Ela vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E do outro lado ela vai pegar 1. Aí você fala para ela qual que é a maior quantidade? É 8 palitinhos ou é 1? Aí ela vai saber e ela vai colocar o sinalzinho, tá bom? Dá para você usar palitinho tranquilamente. Agora, eu vou mostrar para vocês a formação dos numerais do 16 e 17, tá? Eu vou gravar um vídeo para mostrar isso para vocês, que eu acho que facilita. Bom, aqui a gente vai trabalhar com a formação dos numerais 16 e 17. Então, você vai fazer os cubinhos com ela aqui para fazer a troca. Então, vamos lá. Vamos com a professora, vamos contar quantos cubinhos a professora está fazendo. Lembrando, quanto que cabe na unidade? Quanto cabe na unidade? Cabe só 9 unidades. Então, deu mais do que 9 e a gente vai fazer a troca. Deu 10, a gente troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Cabe 16 na casa da unidade? Não. Então, vamos contar. Quando der 10, a gente vai trocar por uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca 10 unidades por uma dezena. Vamos ver com quantas unidades a gente ficou na casa da unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe o 6 aqui. E na dezena a gente ficou com uma dezena, que é uma barrinha, não é? Então, uma dezena. Formou o número 16. O número 16 é formado por uma dezena e 6 unidades. 16 é igual, então, a uma dezena e 6 unidades. Vai escrevendo e falando com ela, tá? Aqui embaixo a gente vai fazer o 16, tá? Então, aqui é o 16 e ao lado é como a gente escreve o 16. É como a gente lê. A gente não lê 16? Então, a gente vai escrever 16. Aí você fala para ela colocar, faz o 16 aqui e pede para ela escrever como ela lê, tá? Para ela tá decorando. Então, agora nós vamos fazer a formação do 17. Então, aqui nós vamos para a formação do numeral 17. Então, vamos lá. Vamos contar para a professora quantos cubinhos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cabe 17 na casa da unidade? Não, só cabe até 9. Então, quando der 10, a gente troca por uma dezena, que é uma barrinha. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca 10 unidades por uma dezena. Façam com um lápis vermelho... lápis amarelo, que o material dourado é amarelo. Se a criança tiver muita dificuldade, gente, façam com material dourado concreto. Não é caro, tem umas caixinhas pequenininhas que vendem em livrarias, que é bem baratinho, tá? Então, dá para você ter, para você dar essas aulinhas de reforço. Então, aí pergunta para ela, quantas unidades a gente ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos colocar os 7 unidades aqui. Deixa eu colocar em azul para vocês verem. E na dezena, a gente ficou com uma barrinha. Uma barrinha não é uma dezena? Então, aqui é uma dezena. Formou o número 17, tá? Então, o 17 é formado por uma dezena e 7 unidades. Então, 17 é igual a uma dezena e 7 unidades. Muito bem. Aqui embaixo, a gente vai escrever o 17. Então, a gente vai escrever como se lê. Então, aqui é 17, eu não leio 17. Então, eu vou escrever aqui como eu leio, ó. 17. E aí, você faz para a criança aqui. E ela vai ler e escrever. Ler e escrever. Então, é bem isso, tá bom? Então, vamos continuar. Eu já mostrei para vocês a formação dos numerais com material dourado. Então, agora a próxima atividade são os numerais de 0 a 17. Então, você vai fazer primeiro os numerais para ela, né? E vai ler com ela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai lendo com ela e apontando. Chegou no 10, você fala assim para ela, 10. 10 é uma dezena, não é? Então, nós vamos circular uma dezena. E continua.
11, 12 e assim vai. Depois ali embaixo agora é a sua vez. Então aqui embaixo ela vai fazer sozinha. Ela vai fazer os numerais e ela vai falando, ela vai nomeando os numerais, tá? Ela vai falando, ó. 0, 1, 2, 3, vai lendo. Quando ela chegar no 10, você fala assim para ela, que número é esse? 10. O 10 é quanto? É uma dezena, não é? Então circula uma dezena, tá? Então é isso aqui. Depois aqui embaixo a gente tem os numerais com o material dourado, tá? Então, olha lá, uma barrinha é o 10. Olha lá, uma barrinha, 10, 10. Aqui você vai mostrar. Então, agora tem uma barrinha e um cubinho. Vamos ler? Então, vamos ler com a professora, ó. Então, olha lá. Você vai ler assim com ela, ó. 10... Peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. 10, 11. 11, 11. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu consigo aumentar mais para vocês verem aqui, ó. Vocês vão ler assim com ela, ó, para facilitar, ó. 10, 11, 12. Então, formou o 12 e o 12 lá na frente. Aí vai para o outro. Sempre lendo com ela. Ah, mas uma barrinha, por que eu leio 10? Porque são 10 cubinhos emendados. Lembra que a gente fez a troca? Então, olha lá. Aqui são 10 cubinhos emendados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz para ela as divisões, né? E aí depois vai lendo com ela. 10, 11, 12. 12, 12. E assim você vai lendo com todos. Até chegar no 17. Aí aqui do lado é ela que vai fazer. Então você pede para ela fazer a marcação embaixo, lendo, ó, 10. Aí ela põe o 10 e escreve 10. Depois, ó, 10, 11. O 11 escreve 11. E assim vai em todos, tá bom? Começo é meio difícil, depois ela decora, é super fácil. Aqui embaixo é pinte uma dezena de folhinhas. Eu fiz folhinhas. Se você quiser, você faz um outro desenho de outra coisa ou mesmo tira da internet, tá bom? Então, vamos continuar. Coloquei, né, as 10 folhinhas que ela tem que pintar, né, uma dezena, sempre perguntando, quanto que é uma dezena? É 10. Então, quantas folhinhas nós vamos pintar? 10. Então, ela pinta, depois que ela acabar de pintar, pede para ela contar para ver se ela fez corretamente, tá? Aí, a gente vai passar agora para os vizinhos. Vizinhos, ó. Então, primeiro, número 13. Ah, se a criança tiver dificuldade ainda, vocês podem fazer com ela uma fichinha, ou se não um quadro de numerais. Eu acho que você devia fazer, pedir para ela fazer os numerais até o 17, tá? Ou olhar lá atrás do caderno, atrás do caderninho, numerais que ela fez até o 17, para ela poder estar fazendo essa atividade. Ou se não, uma folha mesmo. Pede para fazer até o 17, numa folha, e aí ela vai olhando lá, tá? Então, aí vai mostrando para ela. Que número é esse? É 13, não é? Qual é o número que vem depois do 13? É sempre mais fácil depois. Então, ela vai procurar lá nos numerais, tá? Faz com ela. 1, 2, 3, né? Ela procura nos numerais. É o 14. E agora, qual é o que vem antes do 13? É sempre o antes que ela tem mais dificuldade. Você fala, o antes é o que está na frente do 13. Qual que é? E assim você vai com os outros. Tinha uma fichinha também que eu fiz quando eu estava dando reforço nesses últimos tempos, com uma régua e uma fichinha que a gente fazia, e a criança ia puxando e mostrando. Eu vou fazer para vocês um modelinho e na próxima aula eu vou ver se eu consigo colocar para vocês explicando como que faz, o jeito de fazer, como que a gente usa, que facilita bastante, tá bom? Aí para casa, fazer os numerais de 0 a 17 e estudar a lição dada em aula. Se você quiser dar mais alguma atividade de adição ou de número de maior ou menor, coisa assim que ela teve dificuldade, fica à vontade. Só não dá muita coisa também, tá bom? Então, essa é a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aí, deixem nos comentários. Não se esqueçam do joinha e compartilhem com todas as pessoas que estão precisando. Vamos ajudar essas crianças a aprender a escrever, tá bom? Beijos e até a próxima aula.
Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que esteja auxiliando vocês. E vamos lá, bora alfabetizar essas crianças que precisam. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal.